Segunda-feira chegou de novo e junto com ela, você já sabe, mais um encontro nosso aqui no Tecnotalk. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é tecnologia e inovação no desenvolvimento profissional. A gente vai ter uma conversa sobre esse ambiente cheio de transformações que estamos vivendo nesse momento e sobre as tecnologias que podem ser cada vez mais nossas aliadas nessa rotina que está fazendo parte da nossa vida hoje. Se você gosta de assuntos como tecnologia, inovação, criatividade, tendências, narrativas emergentes, você já sabe o lugar certo. Se inscreve aqui no nosso Tecnotalk, deixa seu link nos nossos vídeos e ativa o sininho para não perder mais nada. Isso ajuda a gente a levar ainda mais conteúdo para você, é o que a gente quer. Vamos fazer o Tecnotalk juntos, com os temas que vocês nos pedem. Então, nos ajudem nisso. Claro que também dá para acompanhar o Tecnotalk pelas plataformas Deezer e Spotify. O importante é você ficar sempre ligado na gente. A gente quer essa troca com vocês, que é fundamental. E por isso eu espero aqui vocês sempre. Toda segunda-feira a gente solta o episódio às 8 horas da noite, mas claro, fica lá no YouTube, Deezer e Spotify. Quem está comigo hoje aqui são duas mulheres muito preocupadas com o desenvolvimento das pessoas no meio desse ambiente de transformações. São minhas amigas. As duas se chamam Juliana Fiuza e Juliana Tubino. A Ju Fiuza é Headhunter e CPO, Chief People Officer. Agora vamos falar da Ju Tubino. A Ju Tubino, ela é executiva de tecnologia, mentora, investidora e também conselheira. Isso, entre muitas outras coisas que elas vão contar para a gente aqui ao longo da nossa conversa. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Quero começar falando com você exatamente da importância desse fator de desenvolvimento humano em ambientes tecnológicos. Quer começar, Ju? Vamos lá. Bom, primeiramente, prazer em estar aqui, muito gostoso poder fazer esse bate-papo aí com vocês e para quem não está nos assistindo. A área de desenvolvimento, né, o desenvolvimento humano, ele é primordial. Eu brinco, eu falo que cada vez a gente vai saber menos, né? Nós estamos aí com novas tecnologias, novos cenários chegando, novos modelos de negócio. Então, a gente precisa estar constantemente nos desenvolvendo, né, para objetivos distintos. Então, e nos atualizando nisso também, exatamente, né, Ju? Exatamente. Obrigada, Cris. Eu já na introdução fiquei olhando e falei, nossa, olha como ela fala de um jeito, que delícia, né? Obrigada pelo convite. Obrigada, Ju, pela parceria. A gente já se encontrou em vários eventos de inovação, inclusive. Isso. A Ju é uma apaixonada, né, por desenvolvimento humano. Agora vai contar um pouquinho mais para vocês de um trabalho que está fazendo com o pessoal mais tech, mais geek, que eu adoro. Bom, eu tenho uma carreira no mundo de tecnologia, né, Cris? Então, faz muitos anos que eu exploro esse ambiente de muita curiosidade, né? As pessoas pensam em inovação, tendem a pensar tecnologia. E quando eu penso em inovação, eu penso na combinação, né, da tecnologia como um enabler, né, como uma coisa que permite com que a criatividade humana se amplie, né, se amplifique. E nesse mundo maluco que a gente está vivendo, de tanto de desenvolvimento, assim, tanta coisa disponível, mais processamento, mais nuvem, mais modelos de negócio. O humano tem que acompanhar a ciência, né? E continuar amplificando a ciência. Então, mais do que nunca, a gente precisa focar nas pessoas. E quando a gente fala em inovação, muita gente pensa apenas inovação tecnológica. Sim. Não é isso. A inovação permeia todas as áreas, todos os ambientes das empresas, certo? Exatamente. Eu falo, inovação é em todo local. Eu gosto muito da definição de inovação como geração de valor, né? Você, de fato, pensar em novas soluções, em novas
em novos modelos, né, de uma forma que vai gerar cada vez mais valor. Eu, antigamente, uns 8, 9 anos atrás, eu tinha essa impressão, né, quando a gente fala de inovação, a gente imagina aquele robozinho, né, caminhando e algo muito ainda superficial, mas é muito além disso. Quando eu conheci a tecnologia, foi aí que eu entendi real o significado da inovação. E, de fato, a gente precisa inovar, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está inovando a nós mesmos, né? Mas, e tecnologia, obviamente, vem para amplificar tudo isso, para trazer, de fato, escala para esse valor. Como a tecnologia pode ajudar as pessoas nesse ambiente de trabalho? De que maneira vocês enxergam isso? Nós estamos lidando com o mercado, com pessoas entrando agora, pessoas que já estão nesse mercado há mais tempo. As pessoas, em geral, elas são muito resistentes às mudanças, a esses avanços muito rápidos, mas de que forma vocês enxergam a tecnologia ajudando ao profissional? Puxa, eu vou dar alguns exemplos. Eu acho que começa pelo acesso à informação. Você hoje não tem nada que você não consiga acessar online, se informar melhor, desenvolver uma habilidade técnica, seja no YouTube ou nessas outras plataformas que você estava comentando. Enfim, tem conteúdo mais do que disponível. Acho que esse acesso à informação é um pilar importante. Mídia social, uma conexão online, além do LinkedIn, né? Mas, por exemplo, ontem eu estava num grupo, eu participo de um grupo de pessoas que são muito boas em marketing, assim, então, à frente, e eles estavam falando eles estão participando de grupos para desenvolver a habilidade de prompt para o ChatGPT. Então, de comandos das perguntas para o ChatGPT. Então, assim, essa é uma outra forma de você se desenvolver, né? Os gestores, os colaboradores individuais, se usarem a tecnologia para mais conexão, mais informação, enfim, eu acho que inúmeros exemplos. E essa questão das perguntas certas para a inteligência artificial generativa, para o ChatGPT, por exemplo, até para a Midjourney, para essas que trazem imagem para a gente, isso é fundamental. Cada vez mais as pessoas vão ter que ter a habilidade de saber perguntar bem para que venha a resposta mais adequada para aquilo. Exatamente. Eu vi uma palestra por esses dias que daí a discussão foi até que nós estamos num ponto anterior a saber fazer perguntas, porque a gente entra no âmbito da comunicação, que você é especialista nisso, mas que na verdade, é uma era do conversacional. Então, essa relação de homem-máquina, né? Hoje, uma das profissões mais demandadas aí do mercado é o profissional especialista em o que a gente chama de machine learning, aprendizagem de máquina, que é justamente para transpor o humano na tecnologia e tudo mais, mas isso não passa de uma relação e de uma comunicação e dessa troca, né? Então, tá aí a importância também da gente rever, né, as nossas relações interpessoais, como que a gente se comunica, dialoga, qual que é o seu tom de voz, qual que é né, todos esses aspectos também, e obviamente saber fazer perguntas, acho que é fundamental para a gente conseguir extrair da ferramenta, inclusive, o melhor, né, da inteligência. Uma profissão nova. Você treinar uma ferramenta conversacional, você está desenvolvendo toda uma nova categoria. Exato. Já começaram até a brincar, ter alguns memes em relação a isso, né? Você literalmente... Eu estou participando de um outro grupo, que é fazendo um fit de produto, entendendo se tem um problema a ser resolvido com ele. Quando você entra no WhatsApp, imagina que você faz um lançamento. Você entra num grupo de WhatsApp para se informar sobre aquela campanha. Então, uma bicicleta nova que está sendo vendida, você é direcionado para um WhatsApp para você esclarecer suas dúvidas. A conversão desse WhatsApp é de 3%, mais ou menos, de conversão do interessado para venda. Se você permite que as pessoas se conectem, essa conversão aumenta para 8%. Só que para você permitir essa conexão, você precisa de um mediador. E esse mediador custa caro para um influenciador que tem N grupos e tem que participar de N grupos. Hoje a inteligência artificial já faz isso. Então a gente precisou de uma pessoa, um grupo de pessoas, para treinar essa inteligência artificial para saber vender essa bicicleta. Imagina, as perguntas são inúmeras. No WhatsApp podem perguntar várias coisas numa mesma mensagem. Podem perguntar coisas aleatórias, nada a ver com o produto. Assim, a cabeça
explode. Explode. E dentro desse cenário, quais são as soft skills que vão ser fundamentais para que a pessoa, de fato, entre nesse universo novo de inteligência artificial, de tecnologia e consiga aí fazer a diferença nisso? Porque agora o que a gente vai olhar são exatamente as soft skills, né? A gente aumenta a Exato. produtividade com o uso da inteligência artificial e Exato. temos mais tempo para pensar, mais tempo para criar. Sim. Só que só o Exatamente. ser humano tem soft skill, só o ser humano tem essas habilidades comportamentais. Exatamente. Cada vez mais isso tem ficado claro para as lideranças das empresas que a questão comportamental ela é fundamental e base, né? Para mim, então, nós estamos falando de desenvolvimento, né? Uma característica principal, primeiro, é saber aprender. Né? Então, com tudo isso, como que você aprende? Como que você reaprende, né? Então, a gente vem de um modelo educacional que ele não ensina tanto a gente a aprender, né? É muito mais uma questão de decoreba e conteúdo e tudo mais. Mas a aprendizagem em si é um campo, é um mundo incrível, assim, e cada um tem um estilo diferente de aprender, né? Então, eu acho que aprender, saber aprender, então, e ter agilidade neste aprender é fundamental. Para quem é de startup, quem é de cultura mais ágil, isso está mais enraizado aí no dia a dia, né? A gente precisa, né, vem uma coisa nova, poxa, onde é que eu pesquiso sobre isso? Hoje eu faço, e hoje nós temos o auxílio, então, dessas ferramentas que nós estamos falando para otimizar, né, para escalar essa nossa aprendizagem. Um segundo ponto, e a gente falou sobre saber fazer perguntas, na verdade, para mim é você saber resolver, ter um pensamento crítico, né? Um pensamento crítico e uma capacidade analítica para você resolver problemas. Então, não só você vai ser um questionador, uma questionadora do status quo, mas você vai propor, né, soluções e modelos e né, viabilizar aquilo através da resolução daquele problema. Então, eu acho que isso é fundamental. Essa questão de aprender, eu falo muito disso também. E desaprender, porque tem algumas coisas que a gente aprendeu que exatamente. Reaprender. Reaprender. E para reaprender, você tem que jogar fora algumas coisas que você aprendeu para reaprender a fazer aquilo, certo? Total. Querendo ou não, estamos todos ficando obsoletos e obsoletas. Até os meus amigos que são mais geeks técnicos, que às vezes a gente inveja no bom sentido, pensando que estão à frente, estão tirando mais tempo do dia a dia de trabalho para reaprender, como você colocou. Eu acho que, pensando soft skill, uma que fica sempre no topo da minha lista é curiosidade, que parece uma bobagem. Sim, mas é você... E você saber focar o que você vai aprender. Eu estava fazendo uma meditação semana passada e veio uma frase que você acaba fazendo conexões, né? Então, a frase era meio assim, não era exatamente assim. Quando você nomeia um copo, você não consegue visualizar outra coisa. Você consegue visualizar um copo. É difícil você imaginar ele um vaso. Então, a gente precisa, na verdade, ter um raciocínio mais fluido, empacotar menos as coisas, para você dar a liberdade de tomar qualquer aspecto. Eu acho que a gente está passando por um processo de se reidentificar como profissional. Então, como que você se... rótulos. Menos rótulo. Como que você se permite? Porque, de fato, assim, inteligência artificial agora é mais popular, porque teve uma maneira simples, né, de você entender inteligência artificial através do conversacional, o ChatGPT, etc. É uma coisa que já vem há pelo menos 10 anos, né? Agora foi simplificado. Mas como que você... a gente vai reinventar praticamente tudo. A gente como profissional, as profissões, os modelos de negócio, como que você se adapta, né? Que é um outro soft skill, a adaptabilidade. Mas, Cris, eu queria assim, fechar meu raciocínio com isso, quase que contraintuitivo. A gente falou aqui no começo no South by Southwest, que é um evento, né? Você também estava, de inovação global. Falamos muito sobre tecnologia, só que quase na mesma proporção falamos de saúde mental. Então, o que é contraintuitivo aqui é trabalhar habilidades de autodesenvolvimento, focando em saúde mental, porque com essa infoxicação que a gente está vivendo, a gente precisa conseguir se preservar, quase que para continuar preservar a nossa sanidade. Eu acho que isso é uma habilidade que as pessoas dão pouca atenção. E como trabalhar isso? Puxa vida, eu vou dar alguns hacks que eu faço e eu não me orgulho.
a meditação para mim é essencial. Eu faço também. Assim, não, é uma coisa que eu falo, eu adoro e faço muito mal, porque faço meditação guiada e tal, mas é uma coisa que me traz de volta para o presente. Exercício, alimentação, e eu acho que a Ju pode dar algumas outras Essa questão do dicas. autoconhecimento, né, que eu acho que a gente parte desse ponto. Então, ter saúde mental é parte, né, acho que você vai se descobrindo através de práticas, através de, enfim, hábitos, novos hábitos e rotina, atividade física, e com isso você vai se auto-percebendo, então se autoconhecendo, né? Eu Sim. acho que isso é chave pro desenrolar aí nesse universo que a gente tá super dinâmico. Eu sou um grande exemplo disso. Eu faço muitas meditações, yoga, retiros, e foi num retiro que eu decidi mesmo que eu queria pedir demissão da TV Globo para entrar num outro universo, entrar num outro mundo que ele acontecia aqui e eu não conseguia entrar, porque eu estava trabalhando, ficava horas no ar, apresentando telejornal, e eu queria entrar nesse mundo da inovação, da tecnologia e etc. Então, autoconhecimento, muitas vezes a gente acha até que a gente se conhece. Quando a gente começa, de fato, a mergulhar nisso, você vê, opa, peraí, por isso que eu estou incomodada com isso, ou incomodado com aquilo. Agora, pensando do outro lado aí do balcão, o que a gente pode fazer do lado das empresas para conseguir, de fato, captar e manter os talentos? A gente está lidando com um mundo externo, um ambiente externo que é muito sedutor. Então, dentro dessa questão que a gente está conversando do fator do desenvolvimento humano, é fundamental reter talentos, conseguir e mantê-los. Sim. Eu acho que já não está mais na moda você imaginar quase que uma organização hierárquica de comando-controle, uma cultura, né, umbigocêntrica, que eu brinco. Eu acho que a melhor forma de reter talentos é entender quais são as ambições dessas pessoas que compõem o teu ecossistema. Você valorizar os colaboradores, né? Eu acho que precisa ter uma consciência, principalmente dessas novas gerações, que existe menos apego quase. As pessoas estão fazendo mais, de novo, principalmente as mais jovens, fazendo mais projetos, estão mais confortáveis, com menos vínculos. Então, você precisa adaptar a sua organização para receber essas pessoas e realmente entender como que você consegue empoderar as pessoas, permitir que elas sejam genuínas no ambiente de trabalho e consigam trazer o seu melhor potencial para a mesa sendo elas mesmas. Como fazer isso? Daí já são métodos, né? Mas o que está por trás, eu acho que é essa a essência. E cada caso é um caso também, Cada isso, caso né? é um caso. É sempre olhar o ser humano como uma pessoa mesmo, como as individualidades, particularidades que cada um tem. Ju, conta pra gente, você tá numa trajetória nova aí, de mudança, novos projetos. Queria que você contasse. Claro. O que vem por aí, o que já está vindo. Aí, só para contextualizar, então eu trabalho eu sou headhunter, né? Para quem não conhece o trabalho, é um recrutamento né, estratégico, enfim, especializado, né? Acho que mais essa palavra. Então, já tem alguns anos que eu, né, atendo empresas e identifico quais perfis, né, que a empresa precisa, visto a estratégia do negócio, e a gente faz um mapeamento de mercado, indica candidatos potenciais e tudo mais, né? Isso olhando muito para média e alta gerência. E aí, há mais ou menos 8 anos atrás que eu fui contatada por um dos nossos clientes na época para contratar 30 engenheiros de software. Foi aí o meu contato com tecnologia. Aí foi que me despertou essa questão do Manutech e tudo mais. E foi aí, a partir desse projeto, que eu nunca mais larguei. Sou entusiasta de tech inovação, enfim. Eu nunca mais larguei isso. Então, já atendi alguns clientes, algumas empresas maiores, né? E pude contratar alguns times. Me desvinculei também dessa questão de hierarquia e fui muito mais para propósito, que é o que muito, né, a tecnologia nos traz também, resolver problemas reais e tudo mais. Então, para mim, sempre fez muito significado, assim, eu poder colaborar com isso. E aí, escassez de talentos, né? A gente falta realmente pessoas qualificadas na área de tecnologia cada vez mais, isso é crescente, é assustador.
O que para mim é muito bom, porque como eu trabalho com isso, então tem muita oportunidade, mas para as empresas é bastante desafiador. E aí nesse processo, atendendo as empresas, né, eu falo, nossa, existe uma desconexão entre pessoas, empresas, tecnologias, as empresas não estão conseguindo alcançar, né, aquele determinado público, aquela determinada né, posição, pessoas, né, no final, que tem. E aí eu fui estudar sobre marca empregadora. Então você falou sobre atração e retenção, né? Quando a gente olha da perspectiva de gestão de marca empregadora, o que que é a tua marca, né? O que que é teu negócio tem de valor, né, a proporcionar lá para o candidato ou para o colaborador, né? E aí existem os touch points, assim, da marca empregadora. Tem até um texto que eu publiquei no LinkedIn que eu escrevi, que é o casamento de recursos humanos com marketing. Através da comunicação, como é que você alcança aquele determinado público, olhando para a gente, conversão mesmo. Então, marketing, né, você tem uma atuação forte em marketing, é a conversão da marca empregadora com a marca consumo de fato. Né? Então, como hoje eu olho a marca, eu trabalharia para ela ou não. Né? Então, isso é muito curioso. E a comunicação permeando tudo aí, como sempre. Exatamente, a comunicação permeando, criação de comunidades, tem crescido muito. Então, falar também de transversalidade, né? Existem recrutadores que estão atrás de mídias sociais, de Instagram, né? Desenvolvendo essa relação, esse conversacional aí, e formando comunidades, mas enfim. Então, eu sempre fui muito inquieta na minha vida profissional, então eu sempre busquei coisas novas para fazer. Foi aí que eu, entendendo essa escassez, eu falei, poxa, os candidatos vinham para entrevista, às vezes eu deixava um livro para ele ler, porque ele tinha a parte técnica. Ele não tinha parte técnica, ele não era contratado pela questão técnica, mas ele queria muito aquela empresa e ele tinha comportamental. Então eu comecei a dar mentoring, coaching, né, voltava e às vezes eles voltavam para mim e falavam assim, Ju, adquiri essa competência de falar em público, porque eu tenho trabalhado isso, aquilo começou a voltar, eu falei, poxa, acho que dá pra gente fazer mais nessa falta de pessoas qualificadas, vamos trabalhar. Então eu junto com 2 pessoas, a gente montou o que a gente chamou de bootcamp PCD, de pessoas com deficiência, por conta da alta demanda de pessoas, de contratação de pessoas com deficiência na área de tecnologia. E a gente desenvolveu módulos de soft skills, né, de skills, né, de habilidades comportamentais. E foi muito bacana, chegamos a 70 alunos na época e pudemos trazer experiência mesmo com marcas, né, tivemos evento no Nubank, fizemos a DASA e foi sensacional, foi antes da pandemia. E aí, dentro desse processo aí offline, entrou pandemia, foi uma loucura, tudo, né, a gente foi rever tudo, e aí trabalhar com pessoas com deficiência realmente exigia esse contato presencial, então complicou um pouquinho, mas coincidências, né, falar aqui, conheci o Gustavo, que ele é fundador da Mestra, então nós cofundamos a Mestra, estamos desde o início aí, que a gente trabalha esses programas, então somos B2B, a gente trabalha a gente desenvolve programas de atração, seleção e capacita e conecta com cargos, então tem programas de 3 meses, 2 meses, 5 meses, sempre em tecnologia, e a gente aborda muito a questão de desenvolvimento e a parte de comportamento dentro desse processo, porque é onde a gente tem entendido, de fato, uma grande oportunidade, maior demanda. Ju, você, Tubino, fala da sua trajetória pra gente, e você tá vivendo um momento tentando dar uma desacelerada. Da onde, Cris? Meditação, etc. Vamos lá. Bom, eu tenho mais de 20 anos eu fiquei mais de 20 anos só na Microsoft, né? Uma grande empresa de tecnologia, 10 aqui no Brasil, 10 nos Estados Unidos. Então, a matriz complexa. A gente criticava um monte de coisa da corporação. Quando eu sentei lá, eu falei, como que resolve isso? Não consigo, é difícil mesmo. Então, todo esse treino de musculatura de empresa mais complexa. Depois, chegou um momento que eu falei, puxa, eu, como a Ju comentou, sou muito inquieta, muito curiosa, meus ciclos são relativamente curtos, mesmo ficando muito tempo numa empresa, eu acabo fazendo ciclos de 3, 4 anos e me reinventando totalmente, né? Eu canso de mim mesma, da minha versão. E naquele momento eu falei, puxa, eu tô vendo uma ebulição acontecendo, que você comentou, do seu momento de transição, e eu quero participar. E foi quando eu comecei a mentorar startup, me aproximar de venture capital. Não era muito moda executivo, tipo, deixa isso para trás, né, que
certas algemas de ouro, e vou me aproximar do empreendedorismo tecnológico, e tomei a decisão, Isso então, tem quanto tempo? Faz uns 5 anos e pouco. Então, todos os caminhos me levaram à RD Station, que é uma empresa naquele momento, de marketing digital bem protagonista nesse ecossistema de startup. E lá fiquei quase 5 anos, assumi a operação toda, a gente se preparou para escalar, acabou sendo vendido para TOTS, maior transação SaaS da América Latina. Eu comecei a ter a sensação de novo que eu né, essa missão eu já cumpri, e assumi uma responsabilidade numa empresa, num ecossistema de tecnologia para logística. Fiz uma trajetória relativamente curta ali, eu já era board dessa empresa há 2 anos. Só que daí chegou um momento, eu falei, deixa eu escutar essa minha voz, né? Tem uma voz aqui dizendo uma outra coisa. E a minha conclusão naquele momento, que né, passa pelo processo de reidentificação, de certa forma, foi, eu apoiei várias empresas únicas, né? Então, eu estava na Microsoft, na RD, e eu falei, puxa, não é o momento de eu ficar numa empresa. Porque, querendo ou não, eu tenho um conhecimento de Brasil, global, regional, pequena, grande. Eu falei, puxa, eu acho que eu estou num momento que eu gostaria de apoiar mais empresas e também conhecer mais culturas, aprender mais. E assim, eu mentoro empresas, eu invisto em empresas, não de forma direta, mas principalmente através de venture capital, né, que é capital de risco, então me associando a algumas empresas de venture capital. E eu falei, puxa, isso conta alguma coisa, e eu acho que eu posso ampliar o meu impacto. Então, eu estou neste momento, e eu sempre digo neste momento, porque eu me considero numa pausa corporativa, eu estou fazendo vários projetos, eu investi um pouquinho mais de tempo, sim, em projetos pessoais, então estou escrevendo um livro sobre canais, criei um grupo sobre inteligência artificial, que a gente discute como inteligência artificial vai impactar nos negócios, isso eu considero projetos pessoais. O grupo de inteligência artificial do WhatsApp você criou? Alguns, sim, a gente tem debatido. Tem vários, né? Tem vários. Mas, enfim, eu tô aprendendo também sobre inteligência. Aliás, a minha cabeça hoje está em ebulição, porque eu tô lendo um livro de genética que você fica simplesmente apavorado, no bom e no mau sentido, né, sobre o nosso futuro. Daí eu posso dar um exemplo de uma ou duas histórias depois que eu tô aqui meio processando ainda. Mas, enfim, eu sou conselheira de uma empresa de biotecnologia, de sequenciamento genômico, que é muito legal, chama Mendelix. Então, todo mês, formalmente, aprendo muito sobre como a gente, né, enfim, como tem um potencial gigantesco da gente se transformar como humano, né? Até do ponto de vista científico ao longo do tempo. Então, assim, nesse processo, assim, desacelerar, eu ri porque, olha, as minhas amigas falam, eu acho que você é a única pessoa que não está oficialmente trabalhando numa empresa que não tem tempo de almoçar. Mas que bom. Eu tô nessa também, viu? Mas você sabe que eu notei uma coisa, eu acho que no Brasil, eu não vou dizer que é preconceito, mas tem um viés sobre esse período sabático, porque a gente sabe que a gente não desacelera, né? Somos pessoas né, muito curiosas, e as pessoas acham que é férias. É tipo licença maternidade, que muita gente acha que é férias, né? Eu tinha um preconceito com a palavra executivo, na verdade, porque eu nunca me considerei executiva. Eu sempre me considerei executora, aprendedora, né? E eu vejo que hoje as pessoas falam para mim, mas você que está sem trabalhar, eu falo, então, deixa eu explicar, né? Não é bem assim, não né? Não é bem férias. Estou com muito menos tempo, inclusive. Muito menos, delícia, isso é impressionante. né? Não tem limite. É impressionante. Mas dá um exemplo que você ia falar. Depois a gente fala disso, mas dá um exemplo eu vou dar 2 exemplos, vou tentar não me alongar. O meu marido estava me contando hoje de manhã uma história, a gente estava falando sobre inovação, até um esquentinho aqui para essa nossa conversa, e ele falou que ele estava assistindo um vídeo, uma entrevista ontem com o Paul Stamets, que é um super conhecedor, especialista em fungos. Fala muito de psicodélicos e tal. E ele deu um exemplo que, bom, o Japão, né, a maioria já deve conhecer, que é reconhecido como o transporte metroviário é muito avançado. São N linhas, milhares de linhas, e eles estavam com um desafio de fazer a logística dessa... veio sendo construído ao longo do tempo, mas tem vários nós, né, e pensa redes, né, tem vários nós que são muito ocupados, muito populosos. Sim, e eles precisavam otimizar, gerar eficiência. Sabe como? Um dos experimentos que eles fizeram para melhorar isso,
eles pegaram uma maquete e colocaram aveia nos nós principais, que seriam assim, mimetizando como está organizado hoje, né, o transporte de metrô do Japão, e colocaram fungos ali que são unicelulares, não são nem fungos, na verdade, são anteriores aos fungos, e eles começaram a se reproduzir rapidamente, em poucas horas, eles já estavam ocupando aquela maquete inteira, só que ao longo do tempo, eles foram, eles mostraram que eles têm uma inteligência, e eles foram mostrando o caminho ótimo da ida para a comida. E com isso, eles conseguiram avançar um sistema que é mega tecnológico do Japão. E que eu acho que volta para uma das nossas perguntas de como essa tem um pesquisador por trás, que teve que fazer uma hipótese, um cara muito curioso, que criou um caso de uso, de usar fungo. Como que é feita essa conexão? Que só pode ser humana, mas é a comunhão, né, do humano. E, enfim, eu tô lendo, o segundo exemplo, bem rapidinho, tô lendo um livro sobre genética, um das autoras é Amy Webb, né, uma das palestrantes que a gente vê, segue, futurista, mundo, né, 600, literalmente 600 teses de inovação. E um dos capítulos eles falam, os meus filhos são de in vitro, né, fertilização in vitro, então eu sou super curiosa sobre o tema. E um dos capítulos, eles falam bastante sobre isso, sobre a evolução da genética nesse aspecto, né, para criação de bebês e tal. E eles falaram que já estão sendo feitos experimentos de, hoje quando você vai fazer uma barriga de aluguel, você tem que ter uma pessoa, né, para carregar esse neném. E hoje já tem o útero, simulando um útero de ser humano, fora, e que já segura uma gravidez, não sei se era de rato, agora eu não lembro bem, mas era um animal por um mês. Ou seja, não está pronto ainda para uma gravidez humana, mas é muito possível. E tecnologicamente, provavelmente já é possível, mas tem N restrições éticas para você conseguir continuar essa pesquisa. E eu fiquei pensando, meu Deus, se você consegue um útero fora do corpo, você pode pegar o embrião, ou na verdade até produzir artificialmente um embrião, né, com o gene de alguém que pode não ser um homem e uma mulher. Então, assim, aqui, imagina como a humanidade, a gente estava falando de como os trabalhos evoluem, é uma pergunta pequena perante, né, o que... Não, as possibilidades são completamente infinitas. Então, é impressionante. Com a cabeça. Blowing, né? Explodindo. É impressionante. Agora, nós estamos aqui, 3 mulheres, falando de um assunto, de assuntos também relacionados à tecnologia e inovação, que é algo que nós 3 gostamos, apreciamos e trabalhamos com isso, mas sabemos que ainda é um universo muito masculino. Como incluir, na verdade, mais mulheres nesse universo? Por que ainda é tão masculino? Exatamente. Tem assim, a aprendizagem tecnológica já tem um índice muito grande de evasão, né, durante seu processo, né, as pessoas normalmente desistem, né, de estudar justamente porque existe muito barreiras, né, de você não se identificar, de ser algo muito técnico e tudo mais. Então, a gente já tem uma resistência à aprendizagem tecnológica por si, independente de gênero, grau, o que for. Então, porque achamos muito difícil, é isso? Achamos muito difícil, né? E eu acho que isso vem da nossa educação básica, acho que falta lógica, falta português e matemática, na verdade, a base é essa, né? Português e matemática. Então, a gente vem, né, já desse background. Mas é só através da educação, né? É só através de você, de fato, mostrar o caminho, ensinar, falar, olha, é possível. E realmente é o que a tecnologia traz. Ela traz esse mundo de oportunidades para independente de idade, independente de gênero, independente de quem você existe uma alta demanda de contratações, né? Mesmo durante esse processo todo de demissões, de layouts, é impressionante as oportunidades. Eu estava lendo recente, são 9,2 milhões de pessoas, segundo o IBGE, hoje desempregadas no Brasil. Falar de números globais, a gente fala de 8,5 trilhões de negócios não atendidos por falta de pessoas qualificadas na área. Então, é uma grande oportunidade, na verdade, para as mulheres entrarem na tecnologia, assumirem lideranças, né, na frente de tecnologia. A gente estava falando agora de 2 experimentos, projetos aí que estão sendo testados e validados, a importância do olhar, né, feminino, do olhar da mulher,
no desenvolvimento da tecnologia em si. Então, eu acho que é tempo da gente realmente quebrar um pouco esses estereótipos e colocar a mão na massa, porque lá na ponta tem grandes descobertas que estão, na verdade, esperando por mulheres, né, por nós, para assumir esse protagonismo e contribuir com a sociedade de fato. E, de fato, a gente tem um olhar, uma visão única, né? Eu acho que todo ser, todo indivíduo, ele é único, né? E a mulher tem um papel fundamental na sociedade, E ao nesse mesmo aspecto. tempo, em contraponto a esses quase 3 milhões que você nos trouxe aqui, nós sabemos que existem muitas vagas abertas justamente na área da tecnologia, que não conseguem ser preenchidas porque não tem pessoas capacitadas para aquilo. Então tá aí um universo realmente enorme que as mulheres podem se inserir também. Cris, eu acho que para as mulheres, e complementando o que a Ju falou, eu tenho uma frase: assumam riscos. Ponto. Maravilhosa. É exatamente isso. Concordo com você plenamente. Bom, a gente está perto aqui de encerrar. O que vocês dariam de recado para as pessoas que querem entrar de fato nesse universo, que tem medo da inteligência artificial? O que vocês podem mandar aqui para o nosso telespectador, ouvinte, nosso público, nossa audiência? Eu tenho sempre, né, o tema de os robôs, a tecnologia roubar o nosso emprego, o nosso trabalho. E eu ouvi uma vez essa frase que para mim fez total sentido. A tecnologia ela só vai dominar o homem humano se nós agirmos como um, né? Então eu acho que é muito importante nós sermos a gente mesmo, né? A gente assumir, né, quem nós somos nesse processo, mas é de responsabilidade social a gente aprender a tecnologia. Tem outra frase também que fala que assim, sim, seremos substituídos por pessoas que têm maior conhecimento que a gente. Eventualmente isso vai acontecer porque a tecnologia ela está realmente invadindo e chegando, não pedindo licença, visto o ChatGPT, né, a inteligência artificial que de fato chegou, trazendo todo esse acesso, né, para qualquer um ou qualquer uma se empoderar e avançar. Então, eu acho que, seguindo o que a Ju comentou, assumir riscos, protagonismo, sem medo de ser feliz. Não adianta a gente brigar, porque já está aí, não vai voltar atrás. Vai com medo. Ninguém sabe. Mesmo. Assim, é o seguinte, ninguém sabe. Não é assim, você não sabe, a Ju não sabe. Quem diz que sabe, sim, está mentindo. Com certeza, com certeza. Eu gosto sempre de acabar aqui o nosso programa dando uma dica de uso de inteligência artificial. Então, a dica hoje será da Ju Tubino. Ela preparou aqui pra gente. Vamos rodar o vídeo, vocês vão ver. Na volta, ela vai explicar como ela fez isso. Nós, Ju, Cris e eu, agradecemos por nos acompanharem nesse videocast sobre inovação e tecnologia. Continuem sendo curiosas, corajosas e agentes de mudança. O futuro está em nossas mãos, e com inovação e otimismo, podemos moldá-lo da maneira que sonhamos. Por exemplo, veja que pele boa estou no vídeo, embora não tenha conseguido fazer meu avatar sorrir. Um abraço e até logo. Ju, e aí? Conta. Foi rapidinho, demorou muito? Como você fez? Eu estou num processo exploratório para conhecer um monte de ferramenta de inteligência artificial. E tenho usado o meu melhor amigo, é o ChatGPT. Eu brinquei hoje, que assim, eu tenho vontade de falar bom dia. E bom dia sorridente. E é engraçado, olha só que loucura, porque eu converso com o ChatGPT, e quando eu escrevo assim, resuma tal, eu me sinto tão mal que eu escrevo: por favor, você pode resumir, não sei o que lá. E eu tô aprendendo de novo como você pedir, né? Então, numa linguagem informal, etc. Daí eu comecei agora a brincar de plugar coisas ao ChatGPT. Então, ontem, e daí eu falei, não, a gente vai fazer a gravação amanhã, eu vou fazer um vídeo para aprender. Eu fui no ChatGPT e falei, a gente vai falar sobre inovação e desenvolvimento de pessoas. Como que eu poderia fechar para trazer uma conclusão legal? Daí dei um pouquinho mais de contexto, daí eu falei, me escreva numa linguagem, eu vou até mostrar para vocês, escreva numa linguagem informal, como quer ver? Eu falei, escreva numa linguagem informal, pode fazer novamente, encurtando o texto pela metade, usando o gênero feminino,
e mantendo os 2 últimos parágrafos, no parágrafo que começa com... Então, eu fui refinando o texto, ele encurtou o texto para mim. É saber fazer o comando, a pergunta, Exato. o prompt. Daí, Isso. mas calma, porque daí eu fui numa ferramenta que chama DID, Uhum. que você dá um comando aqui na direita, você escreve o script, você escolhe o teu avatar. Eu, no caso, coloquei a minha própria foto, né, num teste. Você coloca em português, você pode escolher né, mais formal, com tom, etc. E daí, eu comecei a me bater um pouquinho com essa ferramenta. Eu fui no YouTube e achei um vídeo que explicava como usar a ferramenta conectado com o ChatGPT. Gente, eu juro, parece super complicado para quem não tá nesse mundo, mas é muito intuitivo. Daí eu fui no pedaço do vídeo, que era de 30 minutos, que me falava, eu não conseguia mudar para o português e eu não conseguia fazer o avatar sorrir. E no fim eu não consegui fazer o avatar sorrir, então vou dar feedback aqui para esse vídeo, mas ele me ensinou como mudar a língua, porque tava falando meio assim, eu falei, não quero assim, né? Então é isso, e daí foi uma coisa rápida, saiu esse vídeo, achei que era uma forma da gente conseguir fechar falando de inovação, e talvez a dica principal que eu deixo aqui, relacionado a isso, onde eu aprendo muito, é com os meus filhos. Então assim, falem com crianças. Falem com outra geração, porque para eles é com os tão nativos digitais, eles nasceram assim, nasceram mexendo nisso, assim, né? Nasceram. Então, eu tenho um filho de 10 e 12 anos, a gente já deu 2 palestras de inteligência artificial juntos. Que máximo! E eu fico até assim, tipo, né, tirando eles da escola, mas eles também aprendem com essa interação, né? Já deram até aquela palestra, sabe, que você põe o foninho, ficam vários palcos mudos. Eu falei, para eles é uma super experiência. Mas a gente debate, eles falam, sim, isso no jogo, isso aqui, isso ali. Então, se querem simplificar conceito de metaverso, conceito de Web3, enfim, conversem com pré-adolescentes, crianças, e vocês vão entender todos os conceitos de uma forma super natural. Você faz isso? Que legal. Vou pegar a dica. Isso aí. Muito obrigada, adorei nosso papo, adorei as dicas, foi uma delícia. Você, obrigada Cris. mesmo, de verdade. Obrigada, Ju. Valeu. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas ficou a dica. Vamos treinar inteligência artificial generativa. Então, agradeço mais uma vez a Juliana Fiuza, a Juliana Tubino. Quero agradecer também a você por essa conversa que foi incrível e também a todo mundo que está acompanhando. A gente ficou aqui ligado, viu? Antes de encerrar, deixo aqui meu muito obrigado especial à Senpou Escola de Negócios, que está transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis, justamente também na área da tecnologia, da inovação, da criatividade, em vários outros segmentos. Vai lá no site deles, bem facinho, e você vai ter acesso a tudo, senpou.com.br. Quero te lembrar, toda segunda-feira às 20h, a gente tem aqui nosso encontro marcado no Tecnotalk por Cris Pelágio. Se você não segue ainda nosso canal, tá na hora de se inscrever. Vai lá, se inscreva, dá seu like no vídeo. Por aqui você encontra entrevistas incríveis falando sobre esses temas todos relacionados à tecnologia, à criatividade, inovação, tendências, narrativas emergentes, protagonismo feminino. Temos assuntos muito, muito interessantes. E também dá sua sugestão, que assunto você quer ver aqui no Tecnotalk. Muito obrigada, beijão para todos vocês, beijo para vocês duas. Obrigada Obrigada a vocês. Beijos.